Marcos Braz, a situação política do Marcos Braz. O Marcos Braz, que hoje está com bastante problema, bastante pressão aqui no Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não conseguiu ganhar a Supercopa, o Flamengo não chegou nem na final do Mundial de Clubes e o Flamengo, como nós vimos, perdeu a Recopa para o Independente Del Valle. Então, a situação política do Braz no Flamengo está muito ruim. Lembrando, é sempre bom falar, existe o Flamengo do Ninho do Urubu, que é muito voltado ao futebol, que é onde o Flamengo treina, onde estão os jogadores, onde está a cúpula do futebol do Flamengo, e tem a Gávea, que é onde estão os diretores gerais do Flamengo, de outras áreas do Flamengo, financeiro, na questão de outros esportes também. Então, tem sempre essa rixa entre Ninho do Urubu e Gávea. Então, essa situação política esse momento do Flamengo, agora nesse início de temporada, acaba tendo essa pressão do Braz, porque as eleições políticas do Flamengo estão começando a chegar. Lembrando, o Landim ele foi eleito no final de 2021, então são 3 anos. Então teve 2022, está tendo agora 2023, e ano que vem, 2024, é o último ano do Landim no Flamengo. Então, o Flamengo, a parte política do Flamengo não está gostando disso. Porque como as eleições estão começando a chegar, a questão de quem vai se candidatar, como vai funcionar as chapas, então os principais dirigentes do Flamengo na Gávea não estão gostando dessa situação política do Flamengo agora, porque acaba prejudicando as eleições do Flamengo, acaba prejudicando o movimento político. Porque se começar um movimento político, a torcida pode começar a chiar falando que eles não estão focados no futebol. Então, esse é o problema, esse é o grande problema, e isso cai em cima do Braz, por causa do planejamento. E também por causa da demora nas contratações. É bom lembrar que o Flamengo contratou o Gerson e contratou apenas o Rossi. O Rossi que nem chegou ainda no Flamengo, só vai chegar no segundo semestre desse ano. Claro, o Ayrton Lucas, ele acabou sendo contratado, podemos dizer, né? Mas ele já estava no Flamengo. E o Vitor Pereira, que é o treinador. Então, essa parte de contratações que eu acabei de falar e do planejamento, que era ter dado muitos tempos de férias aos jogadores, ter demorado a voltar em menos de um mês de preparação física do Vitor Pereira no Flamengo, já teve a Supercopa, as eliminações, como eu falei, na Supercopa, na Recopa e no Mundial. Então, tudo isso, como o Flamengo não está jogando bem, não está tendo bons resultados, isso acaba caindo para cima do Braz e, consequentemente, os dirigentes da Gávea, podemos dizer, né? Como eu falei, tem a Gávea e tem o Ninho. Então, o pessoal da Gávea, da cúpula do Flamengo na Gávea, não está gostando dessa situação, porque acaba prejudicando qualquer movimentação política em relação às próximas eleições do Flamengo. Então, é um assunto bastante difícil e que o Marcos Braz vai ter que começar a lidar com isso para fazer que, assim, apesar desse problema, o foco da diretoria não é a parte política, não são as eleições, é fazer o Flamengo jogar bem, o Vitor Pereira fazer um bom trabalho e o Flamengo conquistar título esse ano. Esse é o principal foco. Porém, como a gente sabe, isso está interligado às eleições. Então, se o Flamengo vai bem, eles vão ter total confiança e controle para começar a agir pensando nas eleições do ano que vem. Se o Flamengo está mal, como está agora, acaba prejudicando nessa tomada de decisão em relação às próximas eleições. Então, vem aqui, ó. Vou ler um pouco do chat aqui, ó. Aqui, ó. O Nilson. A minha fonte, ó, não está uma fonte ali, ó, disse que o Landim não vai demitir o Braz, mesmo com alguma pressão interna, pois Landim foi conivente com tudo. Eu acho engraçado, aqui, ó, o Cláudio Cavalcante, eu acho engraçado os mesmos torcedores que não querem Andrés Pereira e querem Jorge Jesus, que abandonou o clube, o contrato em vigor. Aqui, ó, o Cláudio falando aqui, ó, da nossa antiga notícia aqui, que o Andrés Pereira quer voltar ao Flamengo, e sim, ele quer voltar ao Flamengo um dia, não agora, um dia, porque está no Fulham, porém, ele quer ainda jogar bastante tempo na Premier League para um dia, quem sabe, voltar ao Flamengo. Em relação ao Marcos Braz, na minha opinião, eu acho que a diretoria tem que pensar no futebol do Flamengo, tem que pensar no que está acontecendo nesse início de temporada, fazer uma reflexão, porque se o contratou o Vitor Pereira, vai dar tempo ao Vitor Pereira ou não? Vai assumir um erro? Porque se demitir o Vitor Pereira agora,
vai acabar demonstrando que foi um erro em não renovar com o Dorival Júnior e contratar o Vitor Pereira. Então, a diretoria está focada nisso e eu entendo que está certo, tem que focar nisso mesmo. No domingo já tem clássico contra o Vasco, então o Flamengo não pode pensar em outra coisa além da vitória e conquistar o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, claro, obviamente, não é o principal título do Flamengo esse ano, vai ter Libertadores, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, então são títulos muito mais relevantes para o Carioca, porém na fase que o Flamengo está agora, o Flamengo precisa ganhar o Carioca para dar mais tranquilidade. E é isso que o Marcos Braz está deixando acontecer, está dando mais tempo de trabalho para o Vitor Pereira para ver se ele consegue, pelo menos, vencer o Carioca e consiga convencer, não é só ganhar, mas convencer. Então o Flamengo tem que ganhar e convencer dentro de campo que está jogando bem, que merece os títulos e que tem um bom futuro, né? Tem uma boa perspectiva para essa temporada e para as outras também. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!